gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o nosso segundo GabiCast. E para mim é uma alegria, tem sido, o primeiro foi delicioso, e eu tenho certeza que esse segundo vai ser também, porque a convidada de hoje também não deixa nada a desejar para a primeira. Aliás, todas as mulheres que têm sua história para contar, que vão passar por aqui, eu tenho certeza que vão impactar a sua vida. E aí já fica um convite para você. Talvez você está aí nos ouvindo e você fica assim, você tem uma história linda para compartilhar, você tem algo lindo para falar e você fica calando a sua voz. E ultimamente eu tenho falado assim para as pessoas precisam ouvir sua voz, precisam ouvir sua história, porque de repente a partir da sua história vai haver mudança de vida na vida das outras pessoas. E por isso nós estamos aqui hoje com essa convidada. E ela já vai se apresentar para vocês. Vamos lá? Olá, eu sou a Elisa Oliveira, eu trabalho na área de cabelo há quase 20 anos, sou cabeleireira formada e trabalho muito próximo a mulheres, por isso eu recebi esse convite para estar aqui hoje. Na verdade, né, foi muito... Vou até abrir para vocês, sabe? O que aconteceu, como que as coisas são conectadas, né? Como que a Elis veio parar aqui hoje. Até eu tinha gravado uma história, sabe, Elis? E eu falei que eu ia contar um testemunho para as pessoas, que eu tinha ganhado um presente, que depois eu ia contar. E eu acabei não contando depois o presente, só a gente tirou as fotos. E foi assim, né? A Elis, gente, é minha conhecida de muitos anos mesmo. E eu costumo dizer assim que a gente que conhece a palavra, né? A gente entende assim, que quando a gente tem pessoas verdadeiras na nossa vida, às vezes a gente pode nem estar em contato com elas, mas elas continuam fazendo parte da nossa vida. E tudo aquilo que você faz, né, tudo aquilo que você gera, né, ele volta para você, de uma forma ou de outra volta. E o que aconteceu comigo e com a Elisa? Já tinha alguns anos que a gente não se via, parece que a última vez que eu vi a Elisa foi quando eu fui no seu casamento, né, que a gente se viu mesmo. É verdade. Eu acho que foi quando eu fui no seu 10 casamento. Anos, olha só. Olha só, né? E aí eu estava em casa, olhando para o espelho, olhando para o meu cabelo. A Elis já disse, né, que ela é cabeleireira. E eu estava em casa olhando para o meu espelho, eu falei assim, poxa, precisava fazer meu cabelo. Vocês repararam, né, gente, que do primeiro podcast para cá o cabelo tá diferente, então. E aí eu falei que queria fazer meu cabelo, mas... não sei se agora é o momento, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. E aí o que acontece? Eu recebo uma mensagem da Elis. Um pouquinho depois que eu falei isso, olhando para o espelho, eu recebi uma mensagem da Elis. E foi muito engraçado, porque a Elis, ela depois me contou, né? Tava sem graça, tímida para falar comigo, né? E ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você aceita que eu faça a sua mecha? Você queria fazer mecha e tal? Aí, na hora, eu pensei assim... Elis faz mecha tão bem, a gente não se vê há tanto tempo. Eu falei assim, me dá teu zap aí. Só que acabou que eu chamei ela depois, outra história engraçada. Eu tinha um outro número seu. E eu te chamei no zap e você não me respondeu. Mas era uma outra pessoa que me respondeu. Aliás, uma história muito engraçada que eu vivi. Infelizmente, eu não posso contar isso, só nos bastidores essa história. De quem era esse novo número. E aí, a Elisa acabou me achando, falou assim, não, eu te achei aqui. Eu falei, então, quanto que você está cobrando? Aí ela falou assim, não, você não está entendendo. Deus colocou no meu coração e eu quero te dar, né? Eu quero dar para você as suas mechas, quero te dar um corte, quero te dar um tratamento. E assim, para mim foi um presente de Deus e também algo dali aconteceu, né? Porque eu passei a tarde toda com a Elisa no decorrer da nossa conversa. Vocês vão entender muitas horas, né, no salão. Muitas horas. No decorrer da nossa conversa, gerou o nosso encontro aqui, o porquê a Elisa está aqui, para contar o porquê ela está aqui. Né? E naquele momento lá, quando nós estávamos juntas, né, eu senti que a Elisa precisava estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, da história dela e... desses anos, né, que a gente se manteve distante, não de não se falar, de vez em quando eles mandavam alguma coisa, enfim, mas de não se ver, mas a história de superação, de quantas coisas a Elis viveu e da onde a Elis está hoje, em que momento que a Elis está hoje. E eu sei que
você tem muitas histórias de recomeço, né? Mas eu queria que você contasse assim, como que chegou essa profissão para você? Como que isso veio para você, assim, a profissão de ser cabeleireira? Como que isso nasceu, assim? Eu costumo falar todo ano, né, quando eu faço o aniversário dessa profissão, eu costumo me lembrar exatamente disso, que essa profissão, eu não fui atrás dela. Essa profissão me achou. E eu estava num momento onde eu estava vindo para Teresópolis. Eu sou nascida aqui, mas eu nasci e fui para o Rio. E eu voltei para Teresópolis. Eu estou há 24 anos, eu tenho 50 anos. Então, com 26, 27 anos, eu retornei para Teresópolis. E aí, eu trabalhava numa empresa muito grande, ganhava muito bem, e a empresa fez uma falsa falência e me vi desempregada. Trabalhei aqui, né, na cidade, e depois de um certo período fui chamada por uma pessoa para trabalhar com salão. Vamos trabalhar comigo. E você nunca tinha? Nunca tinha. Só que, olha que interessante, uma amiga minha de adolescência, quando a gente se achou no Facebook, e contei para ela o que eu fazia hoje, ela virou e falou assim, Elis, ela me chama de Branca. Branca, você tinha que fazer isso, porque na época da nossa adolescência, né, meus pais são separados, eu morava com meu pai, então a minha casa era casa que era só eu, meu pai estava trabalhando. As meninas iam todas lá para casa, a gente fazia aquelas hidratações de abacate, óleo de amêndoa, ovo, e eu escovava o cabelo de todas elas, olha só. Então, né, eu não sei se você já ouviu essa frase, eu ouço muito ela, e ela tá, né, eu vou compartilhar com vocês, que aquilo que vem à nossa mão, em algum momento a gente vai usar. Né? A gente pode florescer no lugar onde a gente está. Né? São frases que elas estão no meu coração. E aí, em 2003, eu comecei a trabalhar com salão e fui fazer curso de depilação e entrei para o Senac, fui fazer curso de cabeleireiro e todo curso que aparecia de empresas de tinta, de coloração, eu comecei a fazer. Então, essa é a minha história e eu estou aí. E assim, eu sei que nesse caminho a percorrer, né? Houve muito recomeço, né? Sim, eu tive que me superar muitas vezes, acreditar em mim, acreditar que eu podia fazer. Eu tenho mania de perfeição, sou muito perfeccionista, me cobro muito e eu bloqueava aquilo que já estava dentro de mim. Eu tenho um curso de capacitação que ele é muito bom na minha área e eu levei 2 anos para deixar ele vir para fora e mostrar isso para as pessoas, porque eu pensava que eu não era capaz. Eu mesma me boicotava, até que eu comecei a fluir. Né? Eu tive que romper o medo, sabe? Romper com o pânico, romper com essa sensação... Com a insegurança, com a insegurança. Né? Então, assim, é você superar. Ou você foge, ou você se posiciona ali. Então, muitas vezes, quando eu fui trabalhar, eu queria fugir, mas eu me posicionava ali. Eu tinha capacitação. Não é aquela coisa assim, não tenho curso nenhum, não faço nada e estou aqui. Mas aquilo te dava meio que um pânico, né? Assim, sim. E se eu fizer alguma coisa nesse cabelo aqui... Sim. E eu sou muito, assim, eu procuro ser muito... Eu sou perfeccionista. E isso, muitas vezes, se a gente não tiver um equilíbrio desse perfeccionismo, a gente se bloqueia. Né? A gente deixa de cumprir um propósito, porque aí você foge daquilo que você tem que fazer. Ou porque nunca vai estar bom o suficiente, nunca né? vai estar bom. E realmente nunca vai estar bom, gente. Realmente, tudo que a gente faz, nada é perfeito. A gente procura ficar próximo do perfeito. Todo mundo, tudo que você faz, né? Em todas as áreas de profissão, tudo que a gente faz na nossa vida, um simples cozinhar, né? Tem mulheres aí que elas não trabalham, que são donas de casa. Um simples cozinhar nunca é perfeito. A gente procura entregar o melhor, que a gente possa, né? Que a gente saiba entregar isso. E parar de se boicotar, né? Porque a gente deixa de fazer, de produzir, de servir, de ter contato com outras pessoas. E eu acho que é por isso que eu fui chamada aqui. É verdade. E assim, né? Eu vejo que, às vezes, assim, dependendo do posicionamento, né? Que toda pessoa que lida com o público e você que lida com mulheres, a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente. Quero que você guarde isso mais para o final, para o pessoal ficar curioso. Mas a gente acaba meio que se tornando...
ouvinte das mulheres, Sim. né? Porque, assim, a cadeira do salão, ela acaba quase que sendo a cadeira de um divã, onde ali você ouve muitas histórias, você ouve muita coisa. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Aprende muito. Aprende muito. Mas, assim, voltando um pouquinho para você, né? Dentro dessas lindas histórias de recomeço, eu queria que você contasse para a gente uma que marcou sua vida. Uma que você fala assim, olha, essa aqui eu nunca vou esquecer. Em 2019, dezembro de 2019, eu sofri um infarto. E Deus me permitiu estar de volta, né? Porque é voltar da morte, literalmente. Eu infartei dormindo. E eu infartei numa idade que a maioria das pessoas morrem. Você estava dormindo quando Eu estava você infartou? dormindo, era de madrugada, e eu senti né, todo mundo me pergunta, o que você sentiu, Elis? O que aconteceu? Eu senti um aperto no peito muito grande e acordei e eu falei, Deus, o que é isso? Estou sentindo ansiedade, uma crise de pânico. E ali Deus ministrou no meu coração que eu estava infartando. E rapidamente eu fui para o hospital, ser medicada, fazer eletro. E aquilo era uma sexta-feira, dia 6 de dezembro. Então, você imagina uma agenda, 6 de dezembro, de um salão. Eu até brinquei com Deus depois, eu falei, Senhor, não dava para ser em julho, em agosto isso? Porque eu creio que Deus, ele permitiu eu infartar, ele permitiu eu passar por esse processo para me ensinar algo. Né? Às vezes uma coisa ruim, você não quer vivenciar aquela coisa ruim, mas aquela coisa ruim, ela vai te trazer algo bom se você fizer a leitura, que aquilo ali é para o teu benefício, né? E não se rebelar contra aquilo, contra aquela situação. E ali eu fiquei 4 dias internada, e quando eu soube, e na época, era na sexta-feira, eu liguei para minha auxiliar e falei com ela assim, desmarca a agenda, mas a agenda de amanhã você não desmarca não, que era do sábado. E liguei para um vendedor e pedi a ele uma cadeira de apoio, que é uma cadeira que se chama mocho, que é uma cadeira que auxilia o cabeleireiro a trabalhar sentado. E eu achando que sábado eu ia estar no salão trabalhando. Quando foi por volta de 11h30 da manhã, que eu já tinha passado por vários exames, a médica me chama e fala para mim, a partir de agora, porque até então eu estava firme e forte, tá? Na maioria das vezes eu me coloco nessa posição de não baixar a guarda, sabe? De não mostrar minhas fraquezas, as minhas emoções. Então eu sei trabalhar muito bem nisso. Eu acredito que muitas aí do outro lado também sabem fazer isso. E aí, quando a médica virou para mim e falou assim, a partir de agora você teve um infarto, a partir de agora você está internada, você vai fazer cateterismo, vai colocar um stent, palavras que eu nunca vi na vida. E ali eu desabei, chorei muito e saí do controle, né? Que foi nessa posição que Deus me colocou, sair do controle. Talvez você precisasse passar por isso, sair do controle, né? Pela sua história de sair vida. Sair do controle, retroceder, desacelerar. Então foram coisas que eu tive que aprender e a confiar, né? Porque eu sou autônoma. Então você imagina, é uma situação assim bem delicada. E era dezembro, e aquela grande expectativa de dezembro e uma agenda cheia de dezembro na época. Porque geralmente assim, né, a gente que vê um movimento de salão, dezembro você tem formatura, Natal, aí chega janeiro, quer dizer, o faturamento que você faz em dezembro é para cobrir janeiro também. Esses meses de férias, Sim. janeiro, fevereiro, porque as pessoas só começam a voltar lá para março, né? E aí eu tive que colocar stent, né? Foi todo um processo. Só que quando eu estava no hospital, uma coisa muito interessante, que eu levei um susto, né? Quando eu voltei para o quarto onde eu estava, a equipe médica vira para mim, a enfermeira, e falou assim, o que ela está fazendo em pé? Porque eles estavam arrumando minha cama, porque aí seria uma internação, não era uma coisa de passagem como eu estava ali. O que ela está fazendo em pé? E aí eu vi que realmente era muito sério. Ela não pode ficar em pé, porque eu corria o risco de infartar novamente. E aí eu fiquei ali, deitada naquela cama, levei quase 2 dias para tomar banho, porque eu não podia me levantar. Quando chegou o dia do banho, que a enfermeira veio me recolher, Elis, vamos tomar banho. Será que você consegue? Eu deveria tomar banho numa cadeira de rodas, né, daquela de assento de banho.
Aí ela virou para mim e falou assim, eu vou deixar você tomar banho sozinha, mas você vai ter que ficar, fazer bem devagar. Você consegue? E aí lá fui eu. Só que eu até compartilhei isso com a Gabi, né, no salão, que eu falei assim, a gente costuma tomar banho como? Vamos embora, né? Toma banho, e tchau. Só que naquele dia, aquela experiência do banho, para mim, foi algo tão marcante, onde eu pegava o sabonete, passava no meu corpo, pegava o shampoo. Então, assim, eu reparar em mim, me tocar, porque a gente reparar que a água está caindo no meu corpo, e eu estava me sentindo abraçada pelo Senhor, por estar ali, né, vivendo esse momento que eu podia não estar mais. E é uma coisa assim, que até hoje, né? Não vou dizer que eu tomo banho assim devagarinho hoje, né, gente? Mas muitas vezes Deus vai, na hora que eu estou no banho, Deus me faz me lembrar desse momento, sabe? Fala assim, por que você está correndo tanto? E a gente corre tanto, né? E naquele dia o Senhor falou para mim, filha, você não olha mais o céu, você anda correndo demais. E eu já passei por momentos onde eu tive salão, que eu como profissional, com 3 meninas trabalhando comigo, com 5 meninas trabalhando comigo, e eram muitas pessoas assim para atender, para conversar, para falar, só que eu estava uma máquina. E aí Deus me sinalizou que não tinha me chamado para isso. Ele queria que eu conversasse, que eu parasse para conversar com as pessoas. E esse era o propósito. E era um domingo, eu já estava no 4º dia do hospital e meu esposo chegou bem no momento que eu estava indo ao banheiro, né? E eu tinha que ir acompanhada até para ir no banheiro. Eu precisava, ou seja, totalmente dependendo chamar de outra alguém pessoa, para a né? pessoa vir me buscar, me botar na cadeira de roda. Então eu tinha que ter toda a paciência para esperar a ser cuidada, a ser servida. E realmente isso é um grande desafio para mim. Me deixar ser servida, me deixar ser cuidada. Então eu tive que aprender isso naquele momento ali. Então, assim, foi um grande antes e depois. E quando eu voltei a trabalhar, quando o médico vira para mim em 2020, era fevereiro, e ele vira para mim e fala que eu ia ficar 3 meses sem trabalhar. E eu falei assim, meu Deus, como vai ser? Eu já estava com uma expectativa de retornar ao salão em março de 2020. E aí, logo depois veio a pandemia. E aí, como então, foi? Eu costumo dizer que a pandemia para mim foi muito bom, porque eu estava presa e as minhas clientes também. E ali na pandemia, toda a crise que eu recebi das pessoas falando que estavam presas em casa, que estavam sem trabalhar, aquela ansiedade, né? Eu já tinha passado de dezembro a fevereiro. Então, quando chegou a pandemia para mim, eu estava assim, super bem, super tranquila, já estava sabendo administrar as minhas emoções, sabe, de ficar ansiosa. E Deus estava suprindo as coisas. Teve clientes que foram na minha casa até no período, né, claro que com todo cuidado, né, que exigia na época, mas eu já tinha passado a fase do desespero. E começando a aprender a desacelerar, que isso é uma palavra para mim hoje bem forte. E quando eu retornei ao trabalho, que eu comecei a procurar uma sala para mim, e o meu desafio era como voltar a trabalhar, como voltar a atender, como eu faço hoje. Eu só sabia que eu não deveria viver a mesma vida, que eu não poderia trabalhar da mesma forma. E hoje, realmente, eu não trabalho da forma que eu trabalhava antes. Eu trabalho quase que uma forma assim, personalizada com a cliente. A pandemia também teve que ensinar isso a gente. Só que eu já sabia que eu tinha que fazer isso. Tinha que fazer algo, né? Até pelas histórias de mulheres que você ouviu ao longo desse tempo todo. Sim, hoje eu né? trabalho assim de uma forma mais íntima com a cliente. Eu vejo assim que isso faz bem para ela e eu sou muito assim, sabe? Esse contato com elas também me fazem assim ficar alimentada. Às vezes eu vou para o salão, nem sempre a gente está bem, nem todo dia é um dia bom. A gente tem dia bom, tem dia mal, né? Mas o importante é a gente perseverar, permanecer. E o salão, ele me cura, né? O contato com as outras pessoas nos cura. Nos cura, é verdade. Nos cura, né? E assim, gente, eu tive essa experiência aí que ele está falando, que vai chegar agora na minha próxima, né? Não é nenhuma pergunta, porque a gente começou a conversar sobre isso.
Mas isso que a Eli está falando, assim, de trazer esse cuidado personalizado para a mulher, se sentir assim única, sentir que tem alguém ali olhando para você e te enxergando, eu passei por isso. E eu sei que não é porque fui eu que fui. É porque a gente já tinha conversado antes e ela estava me contando das experiências das mulheres, né? Então, ela abraçou hoje uma experiência diferente para as clientes dela. Né? Você já não chega mais no salão debaixo daquele movimento onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Não, é você. Esse é o seu tempo, eu quero cuidar de você, eu quero ouvir você, eu quero botar a mão no seu cabelo. E assim, eu lembro que eu estava lá e, né, hoje eles trabalham com a filha, que é uma outra coisa que eu achei muito legal, que a gente vai conversar sobre isso também. E eu lembro da Rafa muito pequenininha, né? E hoje eu vi lá a Rafa cuidando do meu cabelo e, de repente, elas chegam para mim, olha, gente, eu estava lá sentada, elas chegam para mim com uma bandejinha linda, de cerâmica, sabe aquelas bandejas lindas, com um cafezinho lindo e um pratinho com um docinho e um croissant. Aí eu olhei assim, ué, gente, não, isso é para você, isso é para te mimar. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, porque Deus falou para mim que cada mulher que chegar aqui, além desse atendimento único, eu preciso servir essa mulher, eu preciso mimar essa mulher. Por que isso veio no seu coração? Por que veio essa necessidade? Você estava comentando comigo e eu estava até lembrando de Sansão. E a gente estava falando sobre, e você falou que você percebe muito isso nas mulheres, né? Que você vê que muitas mulheres perdem a identidade na forma como elas chegam para fazer o cabelo dela, que o cabelo representa a identidade. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como que você chegou a isso? Não, eu tenho que mimar, eu tenho que ajudar essa mulher a devolver a identidade dela. Como é que é isso? Assim, a parte desse mimo, eu não comecei assim. Eu pensei assim, no início, né, porque as mulheres ficam no salão muito tempo. Então, eu pensei, a princípio, ganhar dinheiro. Primeiro foco, eu falei assim, vou ganhar dinheiro, vou vender um salgado, vou vender suquinho, vou vender um refrigerante. E eu comecei a colocar coisas mesmo para venda no salão. Até que chegou o momento que Deus ministrou no meu coração que eu não era para vender nada, que era para dar isso para cliente, para servir a cliente, para mimar a cliente. E eu comecei, aí rapidamente eu entendi o propósito, que eu deveria fazer isso, que isso ia trazer um calor, sabe, gente? Um abraço. Porque, assim, eu acho que os relacionamentos hoje, quando a gente fala de relacionamento, já é tão, assim, superficial, né? Sabe, aquele tudo bem? Tá tudo bem? Com você tá tudo bem. Mas e essa pergunta, assim, do tá tudo bem? Será que ela vai lá dentro mesmo para saber? Será que ou se você pergunta de verdade, será né? que quem está perguntando está querendo ouvir, saber, né? De verdade? Eu quero saber realmente se está tudo bem. Porque, na maioria das vezes, né, é automático, um automático, né? Se está tudo bem. Então, acho que esse servir já começa com isso. E eu hoje, né, quando a Gabi esteve lá, foi uma das coisas que aconteceu. Eu falei para ela, quando a cliente recebe essa bandeja com essas coisinhas assim, elas ficam, meu Deus, isso é para mim. Você percebe que muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas para serem servidas, para receber algo assim. Porque leva um susto. Falam, não, a pessoa acha que vai ser cobrado, né? Não, e já teve gente virar para mim e falar, Elis, mas isso vale a pena você gastar esse valor? Na época, quando a pessoa fez essa pergunta para mim, eu fui até setada. Eu fiquei, será quanto que eu gasto? Aí depois eu pensei, não quero saber quanto eu gasto nisso. Eu vou lá, compro, cada vez eu compro um mimozinho, são, né, um croissant, um docinho, essas bobeirinhas assim, mas que faz diferença. Eu acho que faz muita diferença. Até o café do salão, hoje eu não compro qualquer café, tá, gente? Eu compro um café gourmet, as clientes ficam, nossa, que café é esse? Às vezes eu tenho chantilly para servir, eu tenho cappuccino. Então, eu vou indo assim, tá? Um suquinho, né? Água com gás, já fiz água com gás, aquelas saborizadas. Então, acho que isso faz muita diferença. Isso traz a pessoa para perto, quebra o gelo. Muitas vezes a cliente chega ali, ela é uma primeira cliente, uma primeira mulher que eu vou atender. E ela está armada. E aí, quando ela recebe isso, ela se desarma.
Porque eu acho que a comida, né, ela é uma forma de amor. Eu acho que desarma verdade, um pouco, era né? uma linguagem de É uma amor. linguagem de amor, né? Você a vê que comida. Jesus, ele gostava muito de sentar à mesa com os discípulos, né? Faz todo sentido. Comia. Ele levava para a mesa. A comida é como desarma. se você estivesse levando essas mulheres para a mesa com você, né? Quando você oferece isso, né? De uma forma assim... A gente chega mais para perto, né? É. Chama mais para perto. Acho que faz sentido isso. Ainda não tinha pensado por esse lado. E em questão da identidade da mulher, muitas vezes essa mulher chega no salão, né, esses dias, eu tinha até comentado com a Gabi, né, quando ela foi no salão, eu falei, meu Deus, no dia anterior eu tinha feito uma postagem falando exatamente de coisas que ela estava conversando e querendo trazer, que é sobre a identidade da mulher em relação ao cabelo e a sua imagem. Hoje a gente vê aí um padrão, né? Uma mídia muito forte com o padrão de beleza. E muitas clientes chegam para mim e falam assim, Elis, qual é o cabelo que está na moda? O que é tendência? Aí eu paro, eu falo, então, o que você gosta? Porque não adianta moda e tendência se dentro de você não está bem para carregar aquilo, porque não é você. Vai ser uma imagem falsa, né? Vai ter um momento que você não sustenta aquilo. Igual tem certas cores de cabelo, né? Se eu falar aí uma mulher que tem um cabelo escuro, nunca pintou, nunca fez nada. Eu trabalho muito com mecha. Se eu virar e falar para essa mulher, vamos fazer mecha, ficar loura. Então, vai ter um determinado momento que essa mulher vai se olhar no espelho e ela vai surtar. Porque eu já tive clientes que me procuraram assim, que ela quis uma coisa no cabelo, a profissional fez outra, e ela chegou em casa, foi na farmácia, comprou uma tinta e jogou no cabelo, e escureceu. Porque nem ela sabia o que ela queria, né? Sim, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que quer e ela está perdida. Muitas vezes essa mulher vem de rompimento de relacionamento, de crises emocionais. E a primeira coisa que essa mulher quer, ela quer uma mudança para exteriorizar. Muitas vezes essa dor ou algo assim muito mais forte, ela quer uma mudança, mas ela não é. E ela logo pensa no cabelo, mas né? Muitas vezes ela não é capaz de sustentar essa mudança. Tem muitas vezes, vamos falar de corte de cabelo. Já teve mulheres que me procuraram, clientes que estão comigo, que é mais fácil você fazer a leitura dessa mulher. Elisa, eu quero cortar meu cabelo assim, tipo, super curto. E muitas vezes eu falei assim, vai dar uma voltinha na rua, depois você volta. Isso já aconteceu mesmo, é um fato. E ela voltou e falou, Elisa, eu não quero cortar assim. E muitas vezes, já aconteceu, há pouco tempo entrou uma mulher no salão, foi a primeira vez, me indicaram para ela chegou afoita, eu até fiquei assustada, a porta do salão estava aberta, eu trabalho numa sala, num prédio comercial, então muitas vezes eu trabalho com a porta fechada, mas nesse dia a porta estava aberta, ela entrou, afoita, eu quero falar com a Elis. Aí, na hora, eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eu levei até um susto com aquela abordagem assim dela. Aí ela estava com o olho cheio d'água. Eu estava no intervalo entre uma cliente e outra. Aí ela falou assim, eu quero cortar meu cabelo. Me indicaram você, eu preciso cortar meu cabelo. E ela estava com o cabelo preso. Aí eu falei assim, peraí, calma. Senta aqui. Aí sentei ela na cadeira, não levei ela para o lavatório, nem nada disso. Falei, me mostra o corte que você quer. Não era nem nada assim muito radical, não, pelo tamanho do cabelo dela. Só que eu entendi que se eu fizesse aquele tamanho, que era tipo um tamanho próximo ao maxilar, que ela não era aquilo. Eu até perguntei se tinha acontecido alguma coisa, tentei investigar, não podia muito entrar na vida dela, né? E aí, no final, não era aquilo que ela queria. Eu vim cortando o cabelo dela aos poucos, um cabelo seco, fui mostrando a ela, até que teve um momento que ela falou assim, tá bom aí. E aí eu falei, meu Deus, tá vendo como assim, você precisa ter essa sensibilidade de enxergar o outro, que muitas vezes a pessoa está passando por um problema emocional e ela quer descontar na imagem dela, ou quer seguir, né, no caso dessa cliente, ela foi isso. Mas voltando para o assunto padrão, né, muitas vezes a pessoa se perde na sua identidade por causa de um padrão. Aí ela quer sempre igual ao do outro porque ela não tem mais a identidade dela, né? Sim. Ou então a mulher, por falta de uma carência emocional, a mulher ela se deixou,
né? Tem muitas mulheres que estão passando por isso. Eu estou com algumas clientes assim, né? A gente veio aí de uma pandemia onde teve no meio da pandemia muitos casamentos foram desfeitos, infelizmente, e está acontecendo muitas crises familiares. Eu tenho percebido isso. E muitas mulheres entraram em depressão. E a depressão, ela também traz um abandono da imagem, né? E a mulher, ela perde aquela imagem de antes e ela se abandona. Não cuida mais do cabelo, não toma mais banho, né? Ela se abandona, é um abandono da imagem. Uhum. Aí é uma outra carência emocional, né? Que a gente tem visto por aí, né? E eu acredito que você deve, assim, né? Quando a gente mexe no cabelo, até tem um versículo da Bíblia, né? Que fala que o cabelo é como se fosse a coroa, né? Uhum. Você deve ter pegado mulheres ao longo desse tempo, como que você fala, assim, depressão, porque, assim, tudo do nosso corpo fala, né? E eu acredito que, assim, de você botar a mão no cabelo, de conversar com a mulher e saber que aquele cabelo, sei lá, tá caindo, que aquele cabelo tá com falta de vitamina, né? Exatamente pelo estado que ela tá passando por dentro, né? Porque o que acontece? Além de tudo, ainda é a doutora Elis, né? Porque eu saí de lá com receituário. Né? Porque, assim, até a liberdade, né, que a gente tem, a Elis falou, Gabi, olha só, você precisa cuidar do seu cabelo nisso, você está tomando isso, você está tomando aquilo, você está tomando aquilo outro. Ela me mandou mesmo um receituário de coisas, né, para eu não ferir o meu couro cabeludo, né? Não é coisa que ela vende, ela não está ganhando nada com isso. Mas o que ela está pensando quando ela está falando isso? Ela está pensando em proporcionar para a experiência da cliente dela uma saúde. Um cuidado. Um cuidado. Cuidado consigo própria, consigo própria, né? Não só um cuidado ali esteticamente, que você fez uma escova e vai embora, mas, por exemplo, eu acredito muito, né, que o nosso cabelo, ele sofre as consequências daquilo que a gente está passando por dentro. Sim. Né? Eu falo sempre muito isso. E, assim, você já pegou alguma cliente que chegou lá e falou assim para você, como é que você quer cortar? Não sei. Como é que você gosta? Porque você falou que você faz essa pergunta. Sim. Como que você gosta? Acho que você já deve ter ouvido muito assim, né? Não sei. Sim, eu ouço muito isso. De clientes, quando fala, não sei, você pode fazer o que você quiser. Aí eu falo, né, tranquilo, ok. Mas uma mulher que ela chega assim nessa fase do abandono de si própria e ela fala, não sei, aí eu gosto de conversar. Né? É bom a gente conversar para poder fazer uma leitura e ter uma sensibilidade dessa mulher e o que ela está passando. Eu costumo falar assim, o que você já fez no teu cabelo? Porque às vezes essa mulher quer cortar um corte, eu falo assim, você já cortou assim? Então me mostra a foto para eu ver o que você já teve, né? Para ver se ela realmente está segura. Porque eu sempre falei uma coisa para mim mesma, eu não quero que nenhuma mulher saia chorando da minha cadeira. Então, muitas vezes eu falo assim, você quer um tamanho de cabelo assim, você quer cortar radicalmente, mas eu não quero que você saia daqui chorando. Você tem certeza do que você quer fazer? Né? Uma vez, há uns anos atrás, uma cliente trouxe a mãe dela. Eu gosto sempre de trazer esse assunto na roda assim, de mulheres quando eu estou conversando. Né? Essa mãe, ela queria fazer uma mudança radical nessa mãe. A mãe, ela chegou quietinha, tal, né, sem dar muita opinião, e a filha estava eufórica. Só que eu estava ali num meio termo e tentando assim obedecer a filha, porque a filha que estava mas percebendo até que pagando, a mãe estava retraída. Mas sabendo que aquela mãe ela não estava pronta para aquela mudança. E aí, quando eu percebi, aquela mulher ela estava presa num corte de cabelo, não era atual. É claro, eu não sou a favor de moda nem de tendência, tá, gente? Eu não gosto mesmo, porque eu acho que a pessoa tem que vestir aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer. Mas, é claro, existem certos cortes de cabelo que eles demarcam mesmo uma época. Vou falar aí do corte do Chitãozinho Chororó. Que eu já tive. Sim, eu também já tive. Mas ele demarca mesmo um período, uma época. Aquele corte das panteras. Gente, quando eu olho para minha foto pequena, com aquela foto de Chitãozinho Chororó. É um horror, não é? É um horror horrível. Mas, assim,
Hoje, se a gente vê um corte desse na rua, a gente vai olhar. E eu gosto de ter essa sensibilidade. Ela não tinha esse corte, não, tá? Quando ela foi me procurar, não. Mas ela tinha um corte bem predominante de uma época. E aí eu queria entender por que ela... Assim, mantinha esse corte. Emocionalmente, eu queria entender ela. Por que ela estava presa naquele corte? Conversando com ela, ela era viúva. E ela falou para mim que há mais de 20 anos ela tinha aquele cabelo, que era desde quando ela era casada e começou a namorar. E aí eu matei a charada. Falei, pronto. Era o apego que ela tinha, a lembrança ela estava com apego do marido falecido. O marido que ela perdeu. Nossa, que E coisa aí incrível. ela não estava pronta. Aí eu tentei, não pude trazer isso ali, né, para conversar, mas eu entendi tudo ali. Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes você está presa, você não aceita mudanças, porque você está presa em uma determinada época da tua vida. Aí você precisa receber cura disso. Você olha para você e você quer a identidade do outro, né? Aí você também não vai conseguir sustentar essa identidade. Então, você tem que estar muito bem, né, para isso. E voltando para essa parte de depressão, da mulher que está na correria, às vezes não é depressão, às vezes a correria rouba a mulher de se cuidar e de se olhar para si. Assim como aconteceu comigo quando eu infartei e tive que ter um olhar atento para mim, né, em relação a desacelerar, prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Muitas mulheres hoje, né, fazem muita coisa. É verdade. É filho, é casa, é trabalho, são multitarefas. E a mulher se esquece. E aí ela se perde. E tem uma história também que eu acho muito interessante, que é essa mulher que vem pós-maternidade. Já percebeu isso? Porque, né, a mulher teve filho, ela se abandona. Claro, é muito natural a mulher se perder, se abandonar por causa do filho. Mas existe um tempo para ela viver essa... retornar. E retornar. Só que quando ela vai retornar a ser mulher de novo, a ser dela de novo, muitas mulheres se perdem e se largam e se abandonam e vivem uma depressão muitas vezes por causa disso, porque ela não se enxerga mais. E aí ela começa a baixa autoestima, né? Eu tenho algumas clientes que falam, Elis, sou mãe, estou na correria, estou mal, minha autoestima está muito mal. E aí ela quer uma mudança radical. Eu estou com uma cliente assim, eu falo, eu não vou fazer isso que você quer, porque não é nada disso que você quer, é mentira. Esses dias ela queria assim, uma coisa assim, muito radical. Eu tenho muitos anos que ela caminha comigo como cliente. Eu falei, isso tudo é mentira, não é nada disso que você quer. É porque você não está bem, porque você está querendo se buscar. Você se perdeu. Da mesma forma, você deve ter cliente também, porque eu já vi. Sabe aquela pessoa que toda semana quer uma mudança? Sim, tem isso também. Não é? Toda semana eu quero pintar o cabelo de uma cor diferente. Sim, isso também Isso marca. também não é uma coisa desconfigurada? Excessos. Eu estava vindo para cá hoje, eu pensei exatamente nisso. Existem esses dois excessos, né? Porque tudo na nossa vida é equilíbrio. Existe essa mulher que se abandona, e aí a autoestima dela ela fica muito mal. E existe essa mulher que eu acho que ela perdeu a identidade, ou então ela tem um nível de insatisfação, né, muito grande, e ela quer sempre muitas mudanças. E ela nunca está satisfeita com essa mudança. Isso é um alerta. Não é? Porque eu vejo isso. Eu acho isso que é um alerta. Tem uma desconfiguração eu aí, quero né? uma cor de cabelo assim, outra hora quer outra cor. E eu acho que ela está se procurando e ela não se encontrou. E é um nível de insatisfação muito grande. Você vê como que a mulher, né, ela desconta muitas vezes, olha só, e a gente está falando, né, de uma coisa assim de cuidar de salão de cabelo. Sim. Como que o cabelo, ele fala, né? Fala. Como que aquilo que a mulher está sentindo, né, fala, retrata a realidade dela, né? Eu lembro que um dia que a gente estava lá no salão, você até conversou comigo de uma mulher que estava com apego do cabelo ser grande. E ela fala assim, porque o pessoal fala assim, eu corto, porque o cabelo cresce mesmo. Mas ela estava com apego e com preconceito, porque ela fala assim, não, meu rosto é redondo, eu não posso cortar o cabelo curto, porque o cabelo curto não combina comigo. Aí você falou assim, minha filha, olha meu rosto. Sim, eu falo. Muitas mulheres chegam lá, Elisa, eu queria tanto, tipo, um corte desse tamanho, ou fazer um Chanel, alguma coisa, né? Aí fala, mas olha a minha testa, olha a minha bochecha. Aí eu costumo botar meu cabelo todo para trás, olho assim e falo, olha o tamanho da minha bochecha, olha a minha testa.
Isso não tem nada a ver de ser gorda, de ser magra. Se você quer um tipo de corte, por que não? Então, muitas vezes a pessoa fica com esse preconceito, assim, porque eu sou assim, porque eu acho que só quem tem que ter esse tipo de corte de cabelo é quem é magra. Quem não tem bochecha. Não existe isso. Eu acho que tem a ver com o teu emocional. Eu quero isso, eu quero experimentar isso, e ponto. Não existe esse parâmetro aí de que eu possa, não posso. Acho que isso tem a ver até com roupa, né? Às vezes a pessoa não experimenta um certo tipo de roupa porque acha que não existe isso, gente. É uma coisa... vai além da aparência, vai além dessa coisa, dessas coisas do padrão. O padrão faz a gente ficar preso, né? É muito complicado isso. Então, você deixa de ter uma experiência. Quero ter uma franja. Aí eu não posso ter uma franja. Aí eu falo, por quê? Por quê? Eu costumo falar assim, você vai saber lidar com essa franja? Isso. Você vai poder secar essa franja? Ela vai ser fácil para você? Agora, falar que você não pode vestir essa franja, ter uma franja, sabe? Não estou falando de franjinha não, tá, gente? Franjinha de criança, não. A franjinha de criança marca um tempo também, marca um período, né? Agora ela está forte aí, umas franjinhas, né? É bem tendência também. Mas é isso. Então, assim, eu acho que a autoestima ela está muito além dessa imagem e desses padrões, né? A autoestima tem a ver com aquilo que você é por dentro, sabe? E se você se perdeu, ou se você se abandonou. Então, você precisa olhar para você, né? Para ver se você está se abandonando. Você cuida de tanta gente e está deixando de cuidar de você mesma. E a mulher tem muito essa característica, né? Segura vários pratos, né? Por ser muito multifuncional, né? E, assim, esse trabalho que você faz, né? Ele é muito mais do que um corte. Eu vejo que, assim, que aquilo que você falou, ao longo dos seus anos, a experiência que você foi te levando e te trazendo exatamente para o ponto que você está hoje. Que quando você recebe uma cliente lá, pelo menos foi assim, foi a leitura que eu fiz, né? Você ali tem uma missão de ajudar aquela mulher ali, através de uma consultoria, através de um olhar que muitas vezes ela não está conseguindo ter, mas que na expressão dos olhos, na expressão do rosto, ou até na forma como ela chega vestida, como ela chega penteada, né? Você consegue identificar que tem alguma coisa ali, e o teu trabalho é conduzir essa mulher para fazer que seja um tratamento, um corte ou uma escova, mas você pegar na mão dela e levar ela por esse caminho, né, para que ela possa recuperar a identidade dela, né? Eu entendi mais ou menos que por isso você está aqui hoje. E assim, como que as mulheres reagem? Porque assim, eu sei que você, né, tem essa gama de clientes e você até usou uma frase aí que você disse que tem mulheres que ainda você percebe que não estão prontas. Mas aquela que você percebe que se abre para você fazer, né? Como que acontece isso, né? Como que é para você ver essa transformação, né? E você terminou o trabalho e você olha, manda essa mulher se olhar no espelho e eu acho que na expressão do rosto dela você já sabe se aquilo ali gerou nela aquilo que o seu coração ministrou para você. Como é que é isso? Uma coisa interessante, que isso acontece assim, com muitas mulheres. Aí elas chegam, aí quando termina todo o trabalho, né, elas levantam e já falam assim, eu vou passar um batom, eu não vou sair daqui sem passar um batom. Eles têm um lápis, já quer pegar e quer fazer uma maquiagem no salão, porque ela assim, deu um up nela, sabe? Algo aconteceu, vira uma chave, e realmente isso acontece. Muitas mulheres acontece isso. Eu vou passar um batonzinho, e aí começa a se arrumar. Você começa a ter essa reação delas depois. Começa a ficar florida, sabe? Eu acho como se começasse a desabrochar de novo ali. Nossa, Elis, olha, elas ficam toda eufórica, é um barato. Como que você se sente participando disso? Não, isso é uma grande satisfação. Eu costumo falar, gente, o dinheiro, claro, a gente precisa do dinheiro, né? Mas essa satisfação de você ter esse relacionamento assim com a cliente e ela expressar isso é um grande alimento, assim. Isso é um grande, assim, você fala... não tem a ver com sucesso, sabe, gente? Não é isso. Não é isso aí que a gente vai se sentir satisfeito, né? De cumprir uma missão, não é o sucesso.
é você ver que a pessoa realmente, às vezes, ela chega ali... Que a sua profissão meio, ajuda as pessoas meio para baixo, assim, ela propósito. chega meio encolhida, meio para baixo, tal. Até clientes porque é normal uma cliente chegar mais quietinha quando é a primeira vez, mas muitas vezes quando é uma cliente que já caminha com a gente há muito tempo, eu tenho clientes de 20 anos, 15 anos, 10, 8, né? Tem cliente de 1 ano, 2. Mas você vê que essa mulher já conhece meu trabalho, aí ela chega, Elis, olha, estou um horror. Aí eu costumo falar, não, você não está um horror. Por que você está um horror? Né? Já começa, a mulher tem muito isso, né, gente? A gente precisa muito se vigiar, né? Porque a gente Já se detona, né? de se autodegradar, né? Tão horror, tão bagaço, não é isso. E aí, quando a gente arruma o cabelo, e muitas vezes aí faz a escova, né? Elas costumam falar, eu queria estar aqui todo dia, eu queria estar aqui toda semana. Olha que coisa né? boa. E essa mulher ela levanta, sabe? Eu acho muito legal isso. E isso também acaba mexendo com você, mexe você... comigo, me traz uma alegria, uma satisfação, assim. Eu fico satisfeita. Né? Acho E muito hoje legal. você aquilo que eu falei, né? Hoje você é você e a Rafa, né? Uhum. Você transmitindo esse legado, e eu vi assim a Rafa com o mesmo zelo e o mesmo cuidado que você, Uhum. né? As duas lá como mãe e filha, eu achei isso assim muito interessante, porque é difícil a gente trabalhar às vezes em família. Eu sei que nem todo dia são flores, que tem os conflitos, mas assim, eu vi essa sintonia e vi isso também como algo muito legal, porque ela está assumindo esse legado do princípio desse cuidado, né? Isso é muito, muito legal também, né? Isso veio para trazer essa continuidade, né? A gente não sabe o que a Rafa vai fazer, enfim, faz 2 faculdades, a menina... Né? Até ela brincou, falou assim, mãe, se acostuma que daqui a pouco você vai ter que me liberar. Mas enquanto ela está ali, né, vocês vivem... É um propósito. E eu creio que ela vai usar isso, que ela está vivendo ali, para qualquer profissão. Como qualquer pessoa que entra ali e é cuidada por você, né, ela pode tomar aquilo ali também para repassar à frente, né? Então, assim, eu queria que a gente poderia ficar aqui muito tempo, enfim, mas a gente infelizmente precisa, né, encerrar. E eu queria que você deixasse uma mensagem, olhasse assim direto para a câmera que você precisa olhar agora, e deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, porque a gente pode ter homens também assistindo, pode ter mulheres, né? E ouvindo tudo isso que você falou e se inspirando nas suas palavras, né? Hoje você nos deu aqui um testemunho particular de sua vida pessoal, mas a sua vida pessoal também está implícita no seu trabalho, porque tudo acaba se misturando, né? O que você falaria para quem está assistindo a gente, para uma mensagem, sabe, para talvez uma mulher que esteja em casa, esteja passando exatamente por essas coisas que você falou, olhando para a câmera lá, olhando para essa mulher? Eu quero falar de autoestima, né? E eu vou usar essa palavra do abandono, para que você não se abandone, sabe? E o abandono, eu não quero dizer assim que você tem que vestir roupas caras, nem que você precise ir para o salão todo mês, toda semana, mas um simples tomar banho, um simples se cuidar, um simples ter tempo para você, ler um livro, ficar sem fazer nada, descansar, aprender a descansar, né? Vai falar desse autocuidado que você tem que ter com você, porque muitas vezes você cuida de tantas coisas, né? E se abandona. Então, é isso que eu deixo para você. Não se abandone, cuide de você. Cuide, procure cuidar. Você merece ser cuidada. Né? Muitas vezes a gente cuida de tantas coisas, e eu sei que a gente cuida, mas a gente não se permite ser cuidada. E permitir se cuidar, se olhar, né? Ser mimada. A gente tem uma dificuldade, né, em ser mimada. Parece que a gente não merece, né? E isso é tanto para homem quanto para mulher. Né? A gente tem essa dificuldade de dizer que está precisando de ajuda também. Eu acho que é muito válido isso. Olha, eu estou precisando de ajuda, eu não estou bem. Né? Quem está aí do teu lado que você pode pedir esse socorro? Então, eu acho que é isso, né? Essa mensagem.
e você ter um olhar mais cuidadoso e menos crítica sobre você, sabe? Porque não existe padrão de beleza. Você fica olhando aí as mídias, as coisas sociais, costuma olhar coisas que se parecem com você, que são mais reais. Eu acho que a gente sofre menos, né? Trazer para a realidade. Trazer mais para a tua realidade. Eu até acostumei a fazer isso comigo mesma, a caminhar olhando mais a nossa realidade, né? Porque isso nos rouba menos de nós mesmos, sabe? Então é isso. Perfeito. Queria agradecer, né? Eu acho que cada GabiCast aqui, né? Ele tem um propósito direcionado que é maior do que eu. Eu acredito nisso, a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Então, eu queria te agradecer por dar voz, né? Eu costumo dizer que cada pessoa que sentar aí nessa cadeira no GabiCast vai estar dando voz a coisas que eu preciso ver. Como que eu fui, né? Como que eu fui alimentada não só aquele dia, mas hoje aqui. E que você continue com a gente, olhando os nossos próximos GabiCast, porque eu sei que vai ser um tempo muito precioso, esse tempo que a gente está passando junto. Obrigada, Elis. Agradeço também, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus também. É um susto, né? Mas a gente vai rompendo a vergonha. Mas foi ótimo. E não deixa de dar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar, né? Compartilhar o nosso cast com outras mulheres, com outros homens, com outras pessoas que precisam ouvir essas palavras, porque vem muita coisa boa por aí e eu sei que você vai se identificar e vai poder também ser instrumento de ajuda, de cura para outras pessoas, tá bom? Gente, até o próximo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração.